Fala aí, pessoal. A gente vai falar hoje sobre os fields da biblioteca Jasper Reports. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo no vídeo e, se possível, se inscrever aí no canal, compartilhar, essa playlist com essas mini aulas, de Jasper Soft Studio. Isso ajuda bastante o canal, incentiva bastante a gente a fazer mais vídeos como esse. Antes de mais nada, eu vou abrir aqui o Jasper Soft Studio. Eu vou clicar em My Reports, vou clicar com o botão direito, New Jasper Report. Eu vou criar um novo relatório. Eu vou chamar de exemplo underline fields. Exemplo underline fields. Clico aqui em Finish. Eu tenho aqui o meu relatório. O que são os fields? Os fields são basicamente os campos onde o relatório recebe os dados do seu SQL, do SQL que você inseriu nesse respectivo relatório. A gente pode acessar os fields aqui, nessa opção aqui no Outline. A gente pode observar aqui que a gente não tem, no momento, nenhum field e a gente vai criá-los. Antes de começar a criação dos fields, eu vou mostrar para vocês quais são os tipos disponíveis de fields para a biblioteca Jasper Reports. Eu só vou clicar no Add, vou clicar aqui nessa opção do Field, dar 2 cliques, e a gente vai ver aqui no Class Type todas essas opções de fields possíveis para a biblioteca Jasper Reports. A gente tem diversos formatos aqui. E o que a gente vai fazer nessa aula? Essa aula ela não vai ser uma aula tão prática quanto a construção de um relatório. A gente só vai observar como esses dados saem do banco e chegam no relatório. A gente vai criar, uma tabela no nosso banco com uma coluna para cada formato desse, para a gente poder visualizar. Eu vou cancelar aqui, eu cancelei. Agora, vamos abrir o nosso banco. A gente tem o nosso banco Classic Modules. Eu vou criar uma tabela chamada exemplo fields aqui. E para isso, eu venho aqui em SQL, que é mais fácil, E eu já tenho um SQL pronto para essa tabela. Eu vou deixar esse SQL para vocês aí nos comentários, se por um acaso alguém se interessar em fazer essa prática junto comigo. Mas na minha concepção, essa aula ela é mais informativa que prática. Então, com o nosso SQL aqui, colado, a gente clica em Go e a gente tem a nossa tabela exemplo fields. A gente clica aqui em Structure e a gente pode ver todos os campos onde vamos inserir esses dados para serem recuperados lá no relatório. E para inserir esses dados, não diferente, a gente também vai inserir através de um SQL. Vamos clicar aqui em SQL e vamos colar o nosso SQL aqui. Esse SQL eu vou deixar aqui também na descrição, caso você queira fazer isso junto com a prática aqui do vídeo. Vou clicar em Go e aqui eu tenho a minha linha. Observem que eu tenho um dado booleano como true. No caso do banco MySQL aqui a gente tem um valor 1. A gente tem um double, a gente tem um float. A gente tem um inteiro, um long, um short, um string, um decimal, um SQL date, um time, um SQL timestamp e um Java util-date. Como exemplo, eu vou jogar outros dados aqui também. Esse boolean eu vou colocar 0, para a gente observar depois lá no relatório, ele voltando como false. Clico em OK e beleza. A gente já tem uma outra linha para exemplificar lá na hora da gente ver os fields no relatório. Show de bola. Vamos abrir aqui o nosso Jasper Studio. A gente tem a parte de fields aqui totalmente em branco. Só para ressaltar aqui, tanto os fields como os parâmetros, que são os parâmetros, quanto as variáveis, esses itens, eles são bastante importantes para a criação dos relatórios. Existem relatórios mais complexos, você não consegue criá-los sem a criação de algumas variáveis. Muitas das vezes você precisa de manipular alguns dados e você precisa salvar nessas variáveis. O próprio Jasper Studio, ele cria variáveis em alguns momentos quando ele acha necessário. Vamos criar os nossos fields. Como a gente vai fazer? A gente vem aqui em Dataset and Query Editor Dialog. Clicando aqui, a gente vai selecionar o nosso Data Adapter. Vamos selecionar MySQL Classic Modules. Selecionado o MySQL Classic Modules, a gente vem aqui no banco, Classic Modules, vamos clicar aqui em tabela e a gente tem o nosso exemplo fields. A nossa SQL que a gente vai precisar, ela vai ser basicamente essa SQL aqui, um select com todos os campos
da nossa tabela que a gente criou. Porém, esse SQL aqui, em teoria, eu escrevi ele na mão. Num projeto mais complexo, você vai ter que escrever os seus SQLs na mão. Mas a gente tem um atalho aqui que a gente consegue obter esse SQL de uma maneira muito mais automatizado. Eu vou apagar esse SQL, nós vamos vir aqui nessa aba Texts, um pouco mais para o lado, em Diagram, a gente vai clicar nessa aba, a gente vai clicar sobre a tabela Exemplo Fields, vamos segurar e vamos arrastar aqui para o Diagram. Pronto, está aqui a nossa tabela Exemplo Fields. Se a gente clicar em Text, a gente já observa que a gente tem um SQL bem simples aqui e que não está selecionando campo nenhum. Voltamos aqui no Diagram, vamos selecionar os campos que a gente quer nesse SQL. Nesse caso, vou selecionar todos. E voltando no SQL, a gente tem todos os nossos campos. Vamos fazer a criação propriamente dita dos fields. Qual é o primeiro field que eu devo criar aqui? Vai ser o meu exemplo Boolean. Como nós vamos fazer isso? A gente vem, clique em Add. Clicando em Add, a gente dá 2 cliques sobre o field que ele adicionou ou sobre o Edit. Clicamos no Edit, nós vamos digitar o nome do campo, que é exemplo Boolean. Vamos escolher o tipo, que é Boolean. Aqui eu puxei um pouco para baixo. Beleza, ajeitando aqui. Aqui em Properties, a gente vai clicar nesses 3 pontinhos. Aqui em Field Label, nós vamos escrever exemplo Boolean, que é o nome da coluna. E aqui em Field Path, a gente vai escrever o nome da tabela, exemplo Fields, que é o nome da minha tabela. Ok, Finish. E aqui eu venho e clico em OK. Beleza, eu tenho o meu campo do tipo Boolean. E agora, como que a gente faz para criar um campo do tipo Double? É da mesma forma, mas você pode me perguntar, e se eu tiver algo desse tipo? É xDouble? As exemplo double. E aí? Você concorda comigo que o resultado do seu SQL vai vir uma coluna chamada exemplo double. E é isso que a gente tem que fazer. A gente vai ignorar o xDouble e vamos criar, esse campo com exemplo double. A gente vem em Add, vamos dar 2 cliques sobre o field adicionado. O field name vai ser exemplo double, é do tipo double. A gente vem em Properties. Em Field Label vai ser exemplo double. Em Field Path vai ser o nome da tabela, exemplo Fields. Como eu já havia mencionado, a gente simplesmente ignora o nome original da tabela, na tabela física, e a gente utiliza como ele vem na consulta SQL. E dando um Finish, dando um OK, a gente já tem os nossos campos criados. Poxa, mas são muitos campos. Olhem isso. O que a gente pode fazer nesse caso? Vamos tirar aqui esse as exemplo double para a gente deixar ele bem simples. Então, a vírgula. Beleza, eu vou deletar esses 2 campos que eu criei e nós vamos criar esses campos de forma automática. Como nós vamos fazer isso? Vamos clicar em Read Fields. O próprio Jasper Studio criou esses campos, todos eles. Boolean criou como Boolean, Double como Double, Float como Float, Integer como Integer, Long como Long, Short como Integer. A gente vai mudar para Short. String como string, Big Decimal como Big Decimal, SQL Date como SQL Date, Time como SQL.time, SQL Timestamp correto também. E o Java UtilDate ele utilizou SQL Date. Vamos modificar aqui com 2 cliques, Java UtilDate, OK. E agora a gente pode clicar no OK no nosso dataset. Pronto, vindo aqui em Outline, Fields, a gente já observa todos esses campos criados. Com esses campos criados, o que a gente vai fazer? A gente vai organizá-los aqui no Detail para a gente visualizar esses dados voltando do banco. Como a gente vai fazer isso? Primeiramente, eu vou adicionar 2 frames. Show de bola. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Fields, vou clicar no primeiro, segurar o Shift e clicar no último. Vou arrastar até o segundo container. Pronto, já temos eles dentro do container. No caso, esse container aqui é um frame e a gente vai pegar também todos os labels desses nossos fields. Vamos apertar aqui Ctrl X, vamos clicar no primeiro frame e vamos colar. Como que eu sei que eles estão dentro do primeiro frame? É só vir aqui na Bend Detail e a gente já observa. A gente tem o primeiro frame e o segundo frame. Agora, a gente vai clicar nesse primeiro frame, vamos clicar com o botão direito do mouse, vamos em Arrange in Container,
e vamos escolher Vertical Layout, beleza? E vamos fazer a mesma coisa. Botão direito, Arrange in Container e Vertical Layout. E agora a gente tem de uma maneira muito fácil, né, os nossos fields e suas respectivas descrições organizadas. Como nessa aula a gente está tratando somente de fields, a gente não tem parâmetros nem variáveis, quando a gente clicar na aba Preview, nós vamos visualizar diretamente os nossos dados. Ao clicar na aba, e é isso que a gente tem, exatamente os dados que estão no nosso banco SQL. Observem que a gente tem duas páginas, né? A primeira página é relativa à primeira linha, a segunda página é relativa à segunda linha. Isso aconteceu porque em uma folha A4 não é possível, né, a gente adicionar toda essa altura para se referir a duas linhas. Então, a biblioteca, né, Jasper Reports, ela já automaticamente cria uma outra folha para representar essa segunda linha. Vocês lembram? Aqui no nosso banco, a gente tem duas linhas. A primeira, né, com Boolean como verdadeiro e a segunda como falso. Voltando no nosso relatório, a gente tem a primeira linha, que está na primeira página, nós temos o nosso Boolean como verdadeiro, a segunda página como falso. E aqui estão os nossos dados. Só valendo lembrar que esses formatos de data, a gente às vezes tem algumas incompatibilidades. Eu não pesquisei muito a fundo, mas isso pode acontecer devido à linguagem Java ou devido ao JDBC. Não sei, se alguém souber e puder deixar aí nos comentários, vai ser de grande ajuda. E nessa aula, basicamente, o que eu queria falar para vocês é isso, né? Todos os tipos de fields e as maneiras que nós podemos criá-los. Vocês viram que dá para criar manualmente, mas existem formas automatizadas. E nas próximas aulas para frente, nós vamos falar sobre os parâmetros e sobre as variáveis. Tanto os fields quanto os parâmetros e as variáveis são itens bastante importantes, né? São bastante importantes para a criação desses relatórios. Então, relembrando aí, se vocês puderem deixar o like, compartilhar, vai ser de bastante ajuda. Falou, até a próxima aula.